dia a todos os comunicólogos da turma do professor Manuel Dutra. Se assim como eu, você também anda meio perdido aí quanto às questões da nossa profissão, respeito de salário, mercado de trabalho, fique ligado nesta entrevista, pois eu terei a honra de conversar com a jornalista Nara Bandeira, repórter da TV Record Belém, que vai nos contar um pouquinho do seu dia a dia enquanto trabalha, como trabalhadora de comunicação e atuante no jornalismo na TV Record, não é mesmo, Nara? E vai falar a respeito dessas questões aí pra gente. Tudo bom, Nara? Muito obrigado pela presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. Não dá nem pra dizer bom dia, né? A aula de manhã, mas enfim, nós estamos aqui agora à noite. Mas vamos lá. É assim, eu queria saber qual o diferencial do jornalismo em relação às demais profissões para começar o nosso papo. Olha, eu acho que o jornalismo é uma profissão para quem não gosta de rotina, para quem gosta de estar conectado com tudo, que é interessado no que acontece no dia a dia, quem gosta muito de ler. Quando eu falo de leitura, leitura geral, que é a leitura que te engrandece intelectualmente, de literatura, de obras-primas, mas também de jornal, revista, internet, tudo. Porque no jornalismo, quanto mais você sabe um pouco de tudo, mais você é preparado para escrever sobre o que você vai precisar escrever no dia a dia. Então eu acho que é uma profissão para quem gosta disso, precisa gostar disso, precisa gostar de não ter rotina, de uma correria, precisa gostar de observar o outro, porque o jornalismo é uma profissão que você tem que saber enxergar o que determinada situação interfere no coletivo, interfere na vida das pessoas, porque é a partir daí que surgem as notícias. Então, se você não tem interesse em olhar o outro, olhar o meio que você vive, que é aí que você acha uma pauta, ou olhar aquela pessoa que está ali do seu lado, você, digamos assim, não é, pelo menos a princípio, apropriado para seguir na profissão. Ok, Nara. E assim, eu queria que tu explicasse agora pra gente como que funciona o jornalismo aqui no Pará. Qual é a dinâmica da redação, a dinâmica da reportagem? Bom, é difícil responder assim fácil, mas de uma forma simples. Mas eu acho que o jornalismo aqui no Pará, a gente é muito voltado para cobrir o dia a dia, que a gente chama de factual. Principalmente na televisão, a gente não tem repórteres setorizados. O que é o repórter setorizado? É aquele repórter que cobre política, que só vive para cobrir a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa. Nós não temos um repórter setorizado em ecologia, como a gente tem nos veículos impressos, somente nos veículos fora do estado, como Folha de São Paulo, Estadão. Então aqui a gente é um jornalismo voltado muito mais para o que vai acontecendo no dia a dia. Isso é importante, porque a gente precisa de jornalismo, é o dia a dia, mas eu acho que essa setorização faz falta. Mas dá para você desenvolver um bom trabalho, porque a partir do dia a dia, das pautas do dia a dia, que você pode, se você se esforçar, se você tiver uma capacidade de negociar com o chefe de pauta, chefe de reportagem, para fazer reportagens mais aprofundadas sobre os assuntos. É um jornalismo que eu digo que não deixa de ser interessante, mas que a gente precisa mais, por exemplo, conhecer da Amazônia, tratar mais da Amazônia. Isso a gente não tem muita oportunidade por esse corre-corre do dia a dia. Mas eu acho que a gente tenta cobrir, de uma forma geral, o que está acontecendo para as pessoas que vivem nessa cidade, que vivem nesse estado, estarem informadas do seu dia a dia. Mas tem caras essa falta de setorização do jornalismo, uma dificuldade para se fazer? Olha, eu acho que não é uma dificuldade, eu acho que é uma lacuna. Eu acho que acho que a gente tem... Eu, pelo menos, sinto muita falta disso. Sei que muitos colegas e acredito que muitos telespectadores sentem essa falta. Mas acredito também que na televisão, como a gente trabalha o hard news, que a gente fala, que é o dia a dia, aquela correria toda, se precisaria de estruturas mais complexas, de redações com mais pessoas, com mais repórteres, mais produtores, para poder ter isso. E não é a estrutura que a gente observa, de modo geral, nas redações. Eu falo principalmente de TV, porque nos impressos a gente ainda tem os repórteres setorizados de esporte, de política, de alguns outros... É mais política, polícia, né, que é o que tem muito. Mas na televisão, eu digo, não diria que são dificuldades, são lacunas. Acredito que se houvesse esse espaço, teria muita gente preparada e interessada em trabalhar nisso. Mas assim, tu falaste a respeito que acaba sendo uma lacuna. Mas o jornalismo paraense por si só, ele tem dificuldades além dessa lacuna que a falta de especialização acaba deixando?
Dificuldades em que sentido? Tu diz Gerais, por exemplo, dificuldades financeiras para se trabalhar, estrutura, como é que Olha, funciona? eu acho que como em toda profissão a gente vive num país que cresceu economicamente, desponta no mundo como a sexta economia, mas a gente tem dificuldades em todas as profissões. A gente vê uma remuneração complicada entre os professores, entre operários, enfim. Eu acho que o jornalismo ele acaba reproduzindo todas as profissões. Por isso que eu acho complicado às vezes as pessoas dizem, o jornalismo, você vai fazer jornalismo, você vai ser pobre. Eu acho que no Brasil é complicado você ser honesto, você trabalhar, né? Quem vive honestamente, trabalha honestamente, tem dificuldade. O jornalismo é a mesma coisa. A gente retrata isso no nosso dia a dia como repórter, como produtor, enfim. Então eu acho que isso não chega a ser uma característica somente do jornalismo. Mas isso em relação à estrutura, eu acho que se nós tivéssemos mais investimentos, de modo geral, não estou falando de um veículo somente, tivéssemos mais investimentos para justamente, de repente, ampliar esse trabalho com uma setorização, com mais viagens para o interior, para a gente conhecer mais a Amazônia, para a gente estar mais no dia a dia dos rincões mesmo da Amazônia, do interior, eu acho que seria melhor. Eu acho que a visão que nós daríamos para o telespectador seria melhor. Mas eu acho que podemos caminhar para isso, até porque a gente está ampliando, eu acho que mais veículos estão aparecendo, estão crescendo no mercado, estão dando mais oportunidades para jornalistas. Eu acredito, tenho sempre muito otimismo por gostar e por me orgulhar muito da profissão que eu escolhi. Eu acredito que sempre está melhorando. E eu acho que cabe a cada um de nós fazer o papel do passarinho, todos os dias, apagar um incêndio com a aguinha no bico. Eu acho que essa é a vida do repórter, do produtor, de você, estudante de comunicação, tentar sempre fazer um trabalho melhor. Assim, eu queria que tu falasse exatamente para esse estudante que está aí sonhando com o mercado de trabalho, sonhando com essa inserção nesse mercado, pudesse dar algumas dicas para esses estudantes de como o mercado vai recepcioná-los, de qual a melhor maneira que a gente que está nas academias se preparando para o mercado, podemos fazer um diferencial no nosso trabalho, para contribuir com um jornalismo melhor. Eu acho que o esforço, ele é o diferencial em todas as profissões. Você tem que ser muito esforçado para conhecer o máximo que você puder da sua profissão. E dedicação também, e principalmente humildade. Porque quando você está na academia, você, às vezes, como o jornalismo ele passa muito... Hoje em dia você tem muitas tecnologias que te ajudam a ser um pouco jornalista, mesmo não sendo jornalista, você tem a internet, as redes sociais, todo mundo pode e deve, né, que isso é o que caracteriza a internet, fazer notícia, dar notícia, repassar uma informação. Todo mundo se acha muito jornalista, muito repórter. Às vezes o que eu observo na academia é isso. As pessoas, eu já sei, eu sou craque aqui na tecnologia, eu domino, então eu tô com meio caminho andado. É muito fácil de aprender. Eu acho que não, acho que você tem que respeitar a sua profissão, ter humildade para poder aprender um pouco de cada. De que forma você deve aprender esse pouquinho de cada? Durante a faculdade, a universidade, procurar ter o máximo de experiência possível. Não só na academia. A academia é super importante, gente. Super importante estudar o jornalismo, o diploma, conversar com os professores. São pessoas que já passaram pelo mercado, que têm muito a dizer. Teoria é importante sim para o jornalista, é o diferencial para o jornalista, porque tem muita gente aí que se diz jornalista, que não passou pela academia, que não tem ética, por exemplo, que não conhece das teorias da comunicação, não sabe o que está fazendo. Então você, estudante, continue investindo na teoria, continue prestando atenção nas aulas e aproveite também esse tempo da academia para fazer estágio, para conhecer o máximo de veículos que você puder conhecer. Faça um estágio na rádio, estágio na televisão, assessoria de imprensa. Eu acho que o mercado ele se ampliou muito quando apareceram essas outras formas de trabalho, outras frentes de trabalho, como as assessorias de comunicação, por exemplo. Agora, eu recomendo você ir para uma assessoria só depois de passar por uma redação, seja de rádio, de internet, de TV, porque é na redação que você aprende o dia a dia jornalístico, fazer jornalístico, e a assessoria te pede isso. Então, eu acho que é ouvir os professores, conversar com os professores, se meter mesmo nos estágios, conhecer os veículos, se oferecer sua força de trabalho, que aí você vai aprendendo um pouquinho de cada, e quando você chegar lá na frente você vai poder escolher. Eu acho que para quem é bom, para quem é dedicado, sempre tem espaço, gente. Isso em qualquer profissão. Eu acho que o desemprego está em todas as áreas, mas se você acreditar no seu potencial, se você desenvolver um trabalho diferente, com uma qualidade apropriada, específica, você vai conseguir o seu espaço. Uma das perguntas seria exatamente a respeito do diploma. Acabaste falando aí no decorrer dessa resposta, então eu queria que tu falasse pra gente a respeito da questão salarial do jornalista aqui no Pará. Eu já falei também um pouquinho do salário, eu acho que já melhorou, viu? Eu acho que a gente tem veículos
que pela concorrência, não é pela, eu digo, não é pela bondade, porque não é como os donos dos veículos acordaram bonzinhos, não. É porque os outros veículos apareceram e é a lei do capitalismo, né? Foi isso que eu aprendi na escola. Da lei da oferta e da procura. Então, como você tem mais veículos, tem mais oportunidade de trabalho, a mão de obra acabou ficando mais valorizada. Eu observo isso e posso dizer que no mercado acontece, de você já ter a chance de escolher, não, vou trabalhar ali, se você for bom, né? Se você tiver, digamos assim, know-how para isso, que ali tá pagando melhor. A gente já tem essa luz no fim do túnel. Antes era bem mais complicado. É claro que a gente sempre acha que a gente não ganha o que a gente merece. Eu acho que o juiz que ganha 30 mil reais acha isso. E quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta, é óbvio. Mas eu acho que já melhorou. E de que forma a gente vai fortalecer isso e melhorar cada vez mais? Se unindo, lutando pela profissão, pela regulamentação da profissão, pelo respeito, na verdade, é regulamentada, pelo respeito à regulamentação da profissão, porque é só assim que a gente vai poder negociar mais os salários, porque nós temos nosso poder digamos assim, de negociação, é o nosso diploma, a nossa formação, o investimento que nós fizemos, que vocês estão fazendo agora. Então, eu acho que o salário, como para todo mundo que vive no país, continua não sendo o ideal, como todo mundo sempre acha, mas eu acho que já foi pior. Eu acho e vamos melhorar isso. Olha, só para avisar, é que eu não vou aparecer, Felipe, na edição. Então não precisa virar pra mim. Então. É porque vai ser estilo documentário, sabe? E assim, agora a gente vai pro jornalismo Narabandeira, algo mais subjetivo. Não que as outras não tenham sido, mas fala de maneira geral. Agora eu queria que tu explicasse pra gente por que a reportagem. Gente, é um vício, é uma paixão. É o que eu amo fazer. Muita gente, porque eu já tenho na reportagem mais de 5 anos. E eu comecei a assessoria de imprensa. Eu vi da primeira matéria. Hã? Eu vi da primeira matéria. Né? A primeira matéria foi a que saiu, foi a do terremoto, né? Qual foi a primeira matéria? Foi uma do terremoto que teve em Belém, de coisa fofa. Calma, vai ter que cortar, porque a gente falou, né? Não Vai ter que tem falar problema. tudo de novo. Bom, explica pra ele só do terremoto. Do terremoto foi quando, na verdade, teve um terremoto, não sei qual foi o país que repercutiu aqui, sentiram os tremores. Guiana, se não me engano. E eu era produtora, tava saindo na reportagem. E nesse dia, o meu chefe, que é o João Plaça, perfeito, maravilhoso, um dos meus ídolos no jornalismo. Eu conheci lá no Liberal. Ele é tudo, gente. E ele falou, não, você vai gravar passagem, hoje já vai sair essa passagem. Porque saía a minha reportagem sem a passagem, que não tinha passado oficialmente pra repórter. E foi a primeira matéria que saiu com passagem, eu nunca vou esquecer. Eu tava horrível, acho podre essa matéria, nem tenho vontade de ver. Mas, enfim, foi a minha primeira matéria que saiu oficialmente com a minha assinatura lá, né? E marcou, inesquecível. Então, voltando ao, como tu diz, de Narabandeira, porque a reportagem, tá. Então, assim, a reportagem, ela surgiu. Não foi por acaso, e quando eu trabalhava num outro veículo antes de trabalhar na Record, eu já tinha muita vontade. Então eu era produtora e via os repórteres na rua, eu pautava aqueles repórteres e às vezes eu ficava desesperada. Sempre eu ficava desesperada, assim, se eu estivesse lá, eu queria estar nessa confusão, eu queria estar na Câmara, eu queria estar entrevistando o secretário, por que eu não tô lá? Eu ficava agoniada, porque eu fazia a pauta, mas eu queria fazer a matéria também. Eu pedia para sair com esses repórteres, acompanhei essa situação, são pessoas até que eu aproveito para falar para vocês, são grandes profissionais, pessoas muito legais e humildes e generosas, tipo Ediana Miralha, João Jadson, que enfim, eu trabalhava na Liberal, né, dá pra saber. E, então, assim, foram pessoas que me ajudaram demais, assim, porque eu saía com eles, enchia o saco mesmo, via como é que era pra fazer e tal, ficava assim, babando. A Jalília Messias, que é minha ídola, é tudo, né? Acho ela um ícone do jornalismo paraense. E assim, saía com eles, enchia o saco mesmo. Tive a oportunidade de ir para outra emissora, que foi a Record, para ser produtora também. E na Record, eu sempre espiando ali, né? Vendo aqui o trabalho também da reportagem, mas eu era produtora, ganhava para isso. Aí um belo dia, a senhora Bia Cardoso, que é também uma repórter maravilhosa, especializada no interior do estado, sul-sudeste, ela precisou sair da reportagem, ela trabalhava na Record, precisou se ausentar. Não ia mais voltar, não tinha repórter. A estrutura da Record era bem pequenininha. Aí Nara, vai pra rua. Aí lá fui eu. Eu não sabia nem o que fazer. Eu dizia, meu Deus, como é o off mesmo? Eu tinha estudado tudo, eu tinha esquecido tudo. E fui, assim, eu lembro que a primeira matéria que eu fiz, não é que eu apareci, foi de um falso dentista que foi preso e a apreensão de um carregamento aí no porto ali do Yacht Club. E me apaixonei pela rua. Porque eu digo assim, que na rua é onde você aprende mais, pra mim, né, claro, tem gente que pensa diferente, mas pra mim foi onde eu aprendi e aprendo mais
essa questão do jornalismo, de você lidar com pessoas, de você viver a notícia, de você sentir, de você ouvir os depoimentos, de você entender os assuntos cara a cara, de você deixar a sua marca, porque a gente tem a questão da imparcialidade no jornalismo, mas inevitavelmente você deixa a sua marca, porque a forma como você escreve, você conta uma história. Então a reportagem, ela me alimenta para o jornalismo no dia a dia. Muita gente diz, você está com mais de 5 anos, não vai apresentar, porque muita gente acha assim, o jornalista de TV, o caminho natural é esse, para reportagem, depois vai querer apresentar o jornal. Pode até ser, assim, eu não sei se isso vai acontecer um dia, mas por enquanto, assim, a minha paixão é a reportagem. Eu gosto da rua, eu gosto do dia a dia na rua, que eu me divirto, que eu conheço pessoas, que eu me emociono, que eu posso viver o que eu acho mais bonito no jornalismo, que é lidar com gente para poder contar as histórias. Por falar em história, eu quero que tu contes pra gente uma experiência que marcou a tua carreira profissional e que acabou refletindo também na tua vida. Olha, uma experiência vivida na reportagem. Olha, foram várias, gente, porque eu digo assim, cada dia é um dia no jornalismo, cada dia é um dia na reportagem, de verdade, assim, eu sou muito empolgada com o meu trabalho. Eu digo, nossa, não passou ainda, tem empolgação, eu falo, não. E olha que eu já tô na segunda gravidez, que tô grávida agora, né, na segunda gravidez na reportagem, e assim, eu não sinto, assim, eu acho que meu filho, o que eu tive já sendo repórter, ele é uma criança alegre, divertida, acho que muito por isso, assim, porque fazia um bem danado eu estar nas confusões, no meio grávida, com barrigão, tiroteio. Pois é, vou ter que falar do tiroteio, porque assim, o que marcou minha vida profissional, assim, foram várias situações, gente, porque eu digo que das mais simples, uma matéria de comunidade, que você vê que onde você mora, se você mora numa casa de alvenaria, que tem saneamento, água encanada, você vai numa comunidade que não tem nada, isso me marca, porque eu posso dizer que a partir desse exemplo eu passei a valorizar muito mais a vida. Mas se em uma matéria, por exemplo, com criança, por eu ser mãe, ser muito mãezona, sempre me marca muito. Oportunidade que eu já tive assim de entrevistar crianças que têm doenças raras, precisam de tratamento, o governo não dá, isso me marca muito. Mas um caso específico que eu vou falar que me marcou não só como pessoa, mas para minha carreira mesmo, foi do tiroteio, porque foi algo inusitado, que exemplifica muito o que é importante para o repórter, que é, geralmente na redação a gente ouve falar isso, que o repórter tem que ter estrela. O que é essa estrela? É você não ser só bom, dedicado, mas você ter uma sorte, digamos assim, se a gente pode chamar isso de sorte, só Deus explica, mas de você estar no lugar certo na hora certa. Isso pro repórter é importante pra caramba, porque você tem a pauta, você tem grandes pautas, grandes sugestões da redação, mas muitas vezes as grandes matérias elas vêm do acaso, de algo que acontece na rua, você está passando, o seu olhar jornalístico é importante ali naquele momento. Então essa do tiroteio, para quem não assistiu, não viu, foi em 2009, estava grávida do meu segundo filho, com 4 meses, e a gente estava passando, eu e o Jorge Elias, um excelente cinegrafista da Record, estávamos passando para terminar uma outra matéria de acidente de trabalho numa construção, e o Jorge viu a polícia se movimentando na área, acho que alguma coisa, paramos o carro e vimos que pegamos o momento exato que o assaltante estava fazendo a moça refém, uma senhora refém, no centro da cidade, na Gentil. E ele foi arrastando essa refém até a 3 de maio e a gente foi acompanhando com exclusividade aquilo. É uma desgraça do dia, é a violência, é o retrato da violência do que a gente vive. Quem de vocês aí nunca viu um assalto, nunca venceu um assalto, nunca presenciou um assalto, pelo menos já ouviu falar, ver matérias na rua, é algo que é da rotina. Pode dizer, é sensacionalismo? Eu acho que não foi, porque foi uma oportunidade que nós tivemos de mostrar o que todos nós que vivemos nesse país presenciamos e vemos no dia a dia. Foi uma oportunidade que a reportagem me deu de ver o desespero de uma pessoa, do que ela passa no momento de violência, quando ela é feita refém. E a gente acompanhou tudo aquilo com exclusividade. E eu não sei nem explicar o que eu lembrava, eu só queria continuar a matéria. Eu estava grávida, eu não deveria ter continuado, porque poderia ter saído um tiro como saiu. Tanto que desse assalto, a gente acompanhou até o final, assalto com refém, a gente acompanhou até o final, quando o assaltante, o criminoso, na verdade, foi atingido por balas da polícia e morreu na frente das câmeras. O Jorge Elias foi impecável, porque ele não tremeu. Eu não sei o que aconteceu com esse rapaz, meu colega de trabalho, grande amigo, que ele acompanhou tudo, porque aquilo mexe com a gente, você fica desesperado. Aquela mulher estava ali sendo enforcada pelo assaltante e os policiais ameaçando ele. Foi um excelente retratador da realidade, digamos assim. Ele fez o que a gente tem como proposta para fazer. A gente acompanha o dia a dia, a gente mostra esse dia a dia. Essa é a nossa tarefa, mostrar o que está acontecendo onde os olhos das pessoas não chegam. E ele retratou dessa forma, e eu ali atrás dele, e acompanhamos até o final. Outros tiros foram disparados, o policial que estava dentro do carro atrás de nós, porque nós ficamos na linha de tiro.
Ele foi atingido com um tiro na perna, ele estava dentro do carro, aí atingiu a femoral, então ele teve um sangramento fatal e acabou falecendo. Um outro rapaz que vinha passando também do outro lado da rua, levou um tiro e ficou sem audição de um lado. E foi aquela situação horrível. Mas me marcou porque eu vi, nossa, isso é reportagem, isso é o dia a dia, essa é a realidade que eu tenho que mostrar. Porque eu acho que é a obrigação do jornalismo mostrar as coisas ruins. Só diz, vocês só mostram coisas ruins. Eu falo, gente, não é porque a gente quer, porque a vida é assim. A vida é muito boa, depende do nosso olhar. Eu acho que sempre tem esperança, sempre tem otimismo. Mas infelizmente o mundo que a gente vive precisa ser mudado. É um mundo violento, é um mundo injusto, é um mundo de desigualdades. E o jornalismo ele existe para isso, para mostrar, para que alguém possa mudar. Para tocar ali naquele telespectador, poxa, se eu ajudar ali e tal, eu posso, se eu eleger melhor, se eu escolher melhor os governantes, nosso mundo, nosso país, nossa cidade vai ser melhor. O jornalismo é para isso. E essa matéria, todo mundo gostou da qualidade que foi do material, porque como eu falei, a gente ficou inspirado ali na hora. Eu não me meti na imagem, porque tem muito disso da reportagem do caos, da tragédia, o repórter vai e aparece. Eu sou muito contra isso, eu acho que a reportagem, em primeiro lugar, a imagem, é o trabalho do cinegrafista. Eu, naquele momento, tive uma maturidade para respeitar aquilo. O Jorge foi impecável e a matéria ficou bacana, mostrou a realidade, tanto que no JR, no mesmo dia, entrou sem texto, entrou bruta, a imagem bruta, com o sobe-som ambiente, com as minhas falas, ficou muito bacana, assim, não precisou nem de off. Aí depois eu fiz uma matéria com off, saiu no Fala Brasil e foi escolhida para concorrer a um prêmio nacional. Como eu falei, como a gente faz muito esse jornalismo do factual, a gente não tem muita matéria investigativa, aquilo que eu falei no início da entrevista, é difícil a gente ter know-how, ter o passaporte para concorrer a certos prêmios que pedem matérias investigativas, matérias mais elaboradas. E com esse acaso, com esse factual, eu fui lá para o Rio de Janeiro, para a final do Prêmio Imprensa Embratel, fiquei lado a lado de ídolos como a Beatriz Castro, que é do Nordeste, a Miriam Leitão, a Glenda Kozlov. Eu ficava, gente, eu tô aqui concorrendo com esse pessoal, eu ficava chocada. Sabe, essa coisa, então assim, marcou a minha vida, porque mostrou quanto o jornalismo, ele digamos assim, ele é imprevisível, e o quanto a gente tem a obrigação de mostrar essa realidade. E foi bacana porque eu tive uma oportunidade de ter, digamos assim, uma notoriedade, não digo nem notoriedade, mas de chegar assim num lugar legal, onde todo profissional quer reconhecimento. A gente não foi em primeiro lugar, ficou em segundo lugar, mas foi uma excelente experiência. Então, não tem como eu não falar do tiroteio. Enara, diante de todas as dificuldades, diante dessas experiências que infelizmente não são tão boas, retratando uma sociedade totalmente violenta, injusta, desigual, teve algum momento que tu pensaste em desistir da tua profissão? Olha, não teve. Vontade de fazer maior? Não, porque acho pelo contrário, assim. Às vezes, eu acho que o trabalho do jornalista é muito aquilo que eu falo sempre do passarinho, de apagar um incêndio com a aguinha no bico, tá fazendo a sua parte, não apaga o incêndio, mas tá ajudando. Eu acho que o jornalista tem que aprender isso. Você tem que ter uma visão minimalista do resultado do seu trabalho. O que seria isso que eu digo? Não sei nem se está certo esse termo, mas eu acho que é assim. Você não vai mudar o mundo, mas eu acho que você tem que se dar por contente se, por exemplo, falar de coisas bem simples pra gente, né, que não tá vivendo a desgraça. Você tem uma rua que é cheia de lama, que não é asfaltada. Você faz uma matéria, o prefeito irresponsável nunca olhou para aquela rua, mas por causa da sua matéria ele vai lá e asfalta. Você vai melhorar a vida de centenas, dezenas, centenas de pessoas. Eu acho que isso aí é um excelente resultado para o jornalista. Se você faz uma matéria sobre uma pessoa desaparecida, como já aconteceu um dia, essa moradora de rua estava agonizando, a gente fez a matéria, o irmão dela viu lá em Augusto Correia e veio buscar. Então nós reunimos uma família novamente. Então eu acho que eu nunca pensei em desistir por isso, porque essas pequenas coisas, assim, esses pequenos resultados, que a gente não tem que se sentir responsável por isso, não é a gente que está fazendo, é o jornalismo. Eu sou contra a personificação do jornalismo. Você, o repórter, querer aparecer mais com a notícia, pelo amor de Deus, gente, isso eu acho um absurdo. Não sou eu, não foi a Nara, não foi o cinegrafista, não foi o auxiliar. Foi o jornalismo que fez, que possibilita isso. Então, por conta desses pequenos resultados, que são grandes para muita gente, eu nunca pensei em desistir, pelo contrário, assim. Eu sou muito feliz, eu me emociono demais, assim, com essas coisas. Então, eu acho que é por aí, assim, nunca pensei em desistir, não. Eu tenho medo. O pessoal diz, eu vou fazer direito, eu vou ser juiz. Eu vejo quanto esses juízes podem ser ameaçados, acabam ficando comprometidos. Delegado, eu acompanho. Eu não, então tá bom, jornalista aqui.
Tem meu cantinho. Essa é a última pergunta. Eu quero saber o maior mico da tua carreira. Menina, tem muitos. Muitos micos. Principalmente em ao vivo, né? Que eu faço muito vivo. Sempre. Amo fazer ao vivo. Amo, gente. Eu não sei explicar porquê, mas é porque é tipo como se eu estivesse conversando com quem tá assistindo, sabe? É como se eu tivesse... Porque na matéria você tem que fazer aquele textinho e tal. No ao vivo não, é um bate-papo, é uma coisa... Eu acho demais, assim. Também adoro fazer vivo. E assim, os micos maiores foram assim, nos ao vivos, assim. É, eu tenho muito. Escolhe dois, sei lá. Por exemplo, teve um que tem até no YouTube, eu acho. Não sei se botaram os desgraçados lá que mãe sempre colocam, sabe? Sempre colocam. Então teve um assim que, uma época que tava meio complicado lá na emissora. E aí, enfim, aconteceu esses erros muito assim, acontecia muito isso. Que eu tava no vivo, aí me chamaram errado. Já tinha acontecido outras vezes, aí era um assunto que eu ia falar, mas acabavam me chamando no momento errado e cortavam pra mim, lá pro link, lá pra fora. E eu não tinha que falar sobre aquela situação. Então, outras vezes, eu até enrolava, pois é, tal, dava uma enrolada e tal. Nesse dia, eu não sei o que foi que me deu. Acho que, sei lá, o que eu tava... Simplesmente, quando eu vi que era na época o Omar Jacob, lindo, maravilhoso, foi embora pra Fortaleza, tá lá na acho que é Record, lá de Fortaleza. E eu não lembro quem tava apresentando com eles, não sei se era a Priscila, no Fala Pará. Aí, quando eles me chamaram lá aí não era um assunto que eu ia falar, não tinha nem entrevistado. Quando eu vi que ele tava me chamando, aí eu fiz exatamente isso. Eu tava aqui, né? Aí, quando eu vi que eles estavam me chamando, aí eu pensei assim, eu não vou, não sei o que eu vou falar. Aí eu fiz assim, olha, e saí. Assim mesmo. Então no vídeo ficou exatamente isso que vocês estão vendo. A Nara aqui e apareceu só meu cabelo. Ulha! E o Ulha passando. Gente, isso assim foi... Olha, eu ria pro lado, o cinegrafista ria, o pessoal do Switcher ria, todo mundo assim. E o Amai ainda disse, nossa repórter teve um problema técnico. De fato foi um problema técnico meu, né, da minha cabeça. Então esse assim é o que eu lembro assim do Ulha, que até hoje o pessoal me encarna a história do Ulha. Ainda foi uma saída bem paraense, né, Ulha? Quem nunca falou um Ulha? Uma situação de desespero. Então eu lembro dessa. As outras assim foi também com meu grande colega Nielsen Martins, também no Fala Pará, que foi um mico assim, mas foi uma situação que depois eu chorava de tanto rir. Que eu não sei também o que deu, foi um problema técnico dele nesse dia. Eu acho que ele foi na cabeça dele. Era uma entrevista sobre Bolsa Família, aí tinha passado uma matéria sobre dengue antes. E aí lá estava a Nara, preparada para falar com outro entrevistado sobre Bolsa Família. Passou a matéria de dengue e depois cortou para a entrevista que já era sobre Bolsa Família. Ou seja, dengue, Bolsa Família, bem diferente, né? Eu não sei o que deu do problema técnico na cabeça do Nielsen, que ele me chamou e começou a perguntar sobre dengue. E o cara era assim, um assistente social do Bolsa Família. Aí eu fiquei assim, aí eu passei a pergunta pro cara e o cara ficava olhando assim pra mim. E eu... Aí eu engatei uma pergunta sobre o Bolsa Família. Então, resumindo, a entrevista ficou eu falando com ele sobre Bolsa Família e o Nielsen insistindo em falar com ele sobre dengue. Avisaram pra ele no ponto, mas ele não ligou. Eu já não sabia mais o que fazer, assim. Aí ficou uma entrevista assim, do doido com bêbado, sabe? Aí, tanto que quando terminou, aí eu pedi desculpa pro cara. Terminou que a entrevista, ele já tava falando sobre dengue. Ele se convenceu que ele podia falar sobre dengue, coitado, porque, enfim, ficou aquela loucura. E no final a editora saiu correndo lá, a gente tava na frente da emissora, né? Porque a gente fazia os links na frente da emissora. Ela veio lá, desculpa que ele não tomou o remédio dele. Eu brincando assim, né? E foi assim um mico, assim, mas uma coisa que não fui eu que fiz, mas enfim, eu nunca vou esquecer também, porque é uma situação de vontade assim de gritar, mamãe, me tira daqui, que eu não sabia o que eu ia fazer, eu ficava toda errada. E por aí vai, assim, de falar uma besteira, sabe, se atrapalhar, enfim. Gente, eu acho que se vocês escolheram a profissão de jornalismo, tentem, é difícil nessa idade que vocês estão, eu vejo que as pessoas entram cada vez mais cedo na universidade, é difícil a gente ter certeza das coisas. Como diz aquele texto do filtro solar, né? As pessoas mais interessantes que eu conheço na minha vida é mais ou menos assim, do sunscreen. Nunca não decidiram ainda aos 40 anos o que vão fazer da vida. Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas se vocês puderem, nessa idade que vocês estão, terem uma certa certeza e buscarem isso, daquelas formas que eu falei, algumas dicas que humildemente eu passo para vocês, porque meio que deram certo comigo, tentem ter essa certeza e principalmente vejam se vocês gostam disso, desse dia a dia, do jornalismo, se vocês têm vontade
de meio que ver um sacerdócio, porque eu digo sacerdócio porque, como eu sempre até falei pro George, logo quando a gente conversou, antes dele entrar até na faculdade, ele falava, fim de semana, mas o que é isso, fim de semana? O que é isso, feriado? Porque a gente não tem, a gente não pode ter, porque o mundo não para no feriado, o mundo não para no final de semana, então tem que sempre ter aquelas pessoas que vão ter que trabalhar, o jornalista precisa trabalhar. Então, meu filho, olha, então Vida Voz é o meu filho, então você tem que saber que, por conta disso, você vai ter que abdicar um pouquinho da vida pessoal, mas isso faz parte de toda a profissão para ela ser bem feita. O médico é assim, o professor é assim, todo mundo é assim, a vida é assim, vai ser difícil, vai, mas é um trabalho muito gratificante. Então busquem isso, busquem se melhorar, busquem crescer, se dedicar mesmo e ler muito, estudar muito. O jornalismo precisa mesmo de muito estudo. Olha, meu filho vai aparecer, tem problema? Não, pode continuar. O jornalismo precisa mesmo de muito estudo, porque não é uma profissão simples. Não deixem as pessoas dizerem que o jornalismo é uma profissão fácil, que todo mundo é repórter. Não é. Nós que passamos pela universidade, nós que somos preparados, temos a honra de lidar com esses mestres que estão aí à nossa disposição. Nós temos mais preparo para isso, então valorizem o vestibular que vocês fizeram, valorizem o diploma, invistam na carreira, aprendam línguas, leiam muito, se interessem por várias coisas. Quanto mais vocês, até receita de bolo, literatura, tudo é importante, porque quanto mais você lê, mais fácil você escreve. Então façam isso e principalmente sejam felizes, assim. Que se vocês realmente gostarem do que eu falei um pouquinho aqui, gostarem do que vocês observam na televisão, enfim, vocês vão ser muito felizes. É uma profissão que tem orgulho todo dia, gente. Olha. Você quer ser jornalista quando crescer? Ô, coitado. Dá depoimento do futuro jornalista. Futuro jornalista, não vou deixar ele, cadê? Se quiser, vou dar toda a... Né, Bernardo? Foi ele que tava na minha barriga no tiroteio, não foi, Chuchu? Onde participou também dessa Ele que grande participou reportagem. do tiroteio, não foi? Pega o depoimento dele. Dá tchau pros alunos lá. Tchau. Dá tchau pro Dutra. Dutra, tenho saudade, viu? Gostava das tuas aulas, puxa saco. É isso, gente. Não, eu gostava. Eu também gosto.